Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem com vocês. Nós nos dando sequência à nossa última aula, os nossos exercícios. Nós entramos na era Vargas, falamos do governo provisório e hoje eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre o Estado Novo. O Estado Novo também na era Vargas, não é isso? Lembrando que a era Vargas é o período que vai de 1930 até 1945. Ok? E hoje nós vamos dar início aí ao Estado Novo. O Estado Novo foi um golpe de Estado, organizado por Getúlio Vargas, que deu início em 1937 e termina em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Então acaba a Segunda Guerra Mundial na Europa e o governo Vargas cai aqui no Brasil, ok? Então Vargas ele assume o poder com um golpe de Estado. Então lembrando, esse é o segundo golpe da era Vargas. O primeiro golpe foi o de 1930, que deu início ao governo provisório, ok? E depois, agora o segundo golpe, quando Vargas começa a governar de forma autoritária, ok, pessoal? Então vou passar alguns slides para vocês aí, são 9 slides, e eu vou fazer um comentário breve, e depois vocês voltam nos nossos livros de história e estudem o assunto, ok? Então, em 1937, Vargas, como está nesse jornal da época, Vargas, alegando a existência de um falso plano comunista para tomar o poder, Getúlio Vargas deu o golpe de Estado. Esse plano era chamado de Plano Cohen. Tá vendo aí? Plano Cohen, 1937, executado pelo próprio chefe de Estado. Getúlio Vargas, com apoio de militares, suspendeu as eleições, fechou o Congresso Nacional, anulou a Constituição que ele havia criado em 1934 e otorgou uma nova Constituição, chamada de Constituição Polaca. Por que Constituição Polaca? Semelhante à Constituição que estava na Polônia, uma Constituição fascista. Então o que Vargas fez? Lembrando aqui, fazendo uma recapitulação aqui, Vargas assume o governo de forma provisória, não é verdade? Em 1930. E até 1934, o Brasil ainda não tinha uma Constituição. Houve uma revolta em São Paulo, exigindo uma nova Constituição para o país. Getúlio Vargas, ele contém a revolta, ele organiza essa nova Constituição, garantindo alguns direitos para o voto feminino, direitos trabalhistas e etc. Só que quando chega, isso foi em 1934. Quando foi em 1937, Getúlio Vargas, ele anula a Constituição de 1934. Ok? Pessoal, retrocedendo aí. Ele alega que o Brasil está sendo invadido por comunistas. Professor, isso é verdade? Esse plano já foi comprovado historicamente que era um plano que foi construído para dar legitimidade, ou seja, para garantir, para dar força a esse golpe. Esse plano, na verdade, não aconteceu. Existiam, sim, comunistas no Brasil, que queriam também a implantação de um regime comunista, mas esses comunistas eles não haviam organizado esse golpe. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos duas matérias no jornal. Eu quero comentar com vocês a primeira. Dissolvidos o Senado e a Câmara e promulgada a nova Constituição, o presidente Getúlio Vargas falará hoje às 20 horas pelo rádio para todo o país. Então, o que Vargas fez? Ao tomar o poder agora, de forma autoritária, o que ele fez? Ele fechou o Senado e fechou a Câmara. Eu vou fazer uma pergunta breve para vocês. Quem fiscaliza o presidente? O Senado e a Câmara. São os deputados e senadores. Então, quando o presidente fecha o Congresso, o presidente agora ele se torna um ditador com poderes autoritários. Ok? Então, todo governo autoritário, ditatorial, a primeira medida do governo é fechar o Congresso. Por que fechar o Congresso? Porque, lembrando, o Brasil é uma república presidencialista, ok? Nós somos uma república. E a república, o poder está dividido em 3 esferas. E o poder executivo na mão do presidente, dos governadores e prefeitos, e os poderes legislativos nas mãos dos legisladores que fazem as leis, e o poder judiciário nas mãos de quem julga as leis. Um poder fiscaliza o outro. Se você fecha o Congresso e acaba com o poder, o presidente acaba assumindo com poderes autoritários, ok? Beleza. Esse cartaz embaixo aí, instalou-se o Senado Federal. Isso aqui foi no final do governo, depois vai acontecer uma retomada, do Congresso, da Câmara, isso aí mais pro final, lá já na década de 40, ok?
Outra frase importante aí, vamos voltar lá. Vamos lá. A Constituição de 34 foi rasgada e substituída por uma nova Constituição extremamente autoritária, inspirada no fascismo europeu. Então, enquanto o fascismo está na Europa, o Getúlio Vargas instala um regime parecido com o fascismo aqui no Brasil. Qual que era a característica desse novo governo de Vargas? O culto ao líder. Então era comum Getúlio Vargas agora, ele vai procurar promover a sua imagem, incentivando manifestações com fotos, cartazes, onde as pessoas iam para as ruas carregando fotos do presidente, como está aí nessa gravura aí, ó, nessa fotografia desse jornal da época. Ok? No Estado Novo ocorreu o culto ao líder, Getúlio Vargas, né? O líder aí, no caso, Getúlio Vargas, e a promoção da imagem do presidente. Foi implantado também o DIP. O que era o DIP? Departamento de Imprensa e Propaganda. Professor, qual a função desse departamento? Pessoal, esse departamento tinha a função de fiscalizar o presidente da República, controlar as oposições e controlar tudo que era publicado, de forma a impedir qualquer publicação contrária à imagem do presidente. Perceberam aí? Acabou no Brasil a liberdade de expressão durante o Estado Novo. Ok? O DIP ele censurava e controlava todas as publicações brasileiras, eliminando, tá, tudo o que prejudicava a imagem do governo. Então, era ruim, né? Por quê? Porque não havia liberdade de expressão. Uma das bases, dos pilares do regime democrático é a liberdade de expressão, conquistada no século XVIII, com as revoluções que aconteceram na Europa, Revolução Francesa, né? Inspirada pelo Iluminismo. E agora chega aqui em 1937, o Brasil retrocedendo. Um dos pilares do iluminismo. Posso não concordar com você, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Ou seja, liberdade de expressão, né, pessoal? Foi criada também a Lei de Segurança Nacional, pessoal. Essa Lei de Segurança Nacional era um mecanismo utilizado pelo governo para perseguir, prender e punir os inimigos do governo. Então, muitas pessoas vão ser presas, punidas, torturadas, ok? Inclusive vão ser deportadas também. É o caso do que aconteceu com a Olga Benário, que ela foi enviada, olha só, para um campo de concentração nazista na Alemanha. Foi enviada por quem? Pelo governo brasileiro. Essa militante de esquerda estava no Brasil e ela foi deportada para a Europa durante o governo de Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Professor, teve algum avanço nesse período? Sim, como eu disse, o governo Vargas foi um governo que implantou a indústria de base no Brasil. Grandes companhias, grandes empresas foram implantadas no Brasil nessa época e nesse período. Exemplo aí, Petrobras, né? Tem até um jornal da época aí, ó, o petróleo é nosso. Né? A Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é só chamada de Vale, mas na época era a Companhia Vale do Rio Doce, S.A., uma companhia do governo, companhia pública. Foi criada também a Eletrobras, né? Está sendo discutida atualmente a privatização da Eletrobras. Então essas empresas foram criadas durante o governo de Getúlio Vargas, ok? São chamadas indústria de base. Um país com indústria de base, pessoal, ele acaba atraindo outras indústrias paralelas. Por quê? Porque a indústria de base garante o fornecimento para indústrias, para outras indústrias mais leves. Então, com a implantação no Brasil da indústria de base, o governo brasileiro atrai para o Brasil várias empresas. Então, foi um ponto positivo do governo Vargas. Qual o ponto negativo do Estado Novo? O autoritarismo, não é isso? A ditadura, a falta de liberdade de expressão, a perseguição aos opositores e aos inimigos políticos do governo. Lembrando, na democracia, você não tem que concordar com as ideias de todos, mas você deve respeitá-las. Não é assim? Todos têm o seu direito de expressar e o direito de voz. Mas durante regimes ditatoriais isso não acontece. Por isso que ditadura deve ser sempre combatida, seja ela qual for. Seja uma ditadura de esquerda, seja uma ditadura de direita, seja uma ditadura de qualquer natureza. Por quê? Porque a ditadura ela fecha as portas para o comentário crítico. Ok, pessoal? Dando sequência. Como que acabou o Estado Novo? Nós temos vários jornais da época. Então, Getúlio Vargas ele vai governar no Estado Novo de 37 a 45. Durante esse período,
Com a queda dos regimes fascistas na Europa, né? Hitler perdeu a guerra, Mussolini também, os regimes fascistas caíram na Europa. Os Estados Unidos, maior parceiro do Brasil na época, começa a pressionar também Getúlio Vargas. Uai, como é que é isso? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, inclusive enviando soldados para combater na Itália. Esses soldados voltam para o Brasil. Olha que contradição. Os soldados lutaram na Itália combatendo o fascismo. Quando eles chegam no Brasil, tem um regime parecido com o fascismo. Então Getúlio Vargas agora começa a sofrer críticas. Espera aí, que contradição é essa? O Brasil está lutando do lado dos países liberais e agora, mas dentro do próprio país tem um regime parecido com o fascismo. Então também precisamos derrubar o fascismo no Brasil. E nesse contexto, Getúlio Vargas não aguentou a pressão. Ele caiu em 1945. Ok, pessoal? Pondo fim ao Estado Novo. Ok? Só que Getúlio Vargas, nós vamos ver depois, ele vai voltar, só que agora de forma democrática, mas não na sequência. Então, acaba-se o governo Vargas, o vice assume o comando, é feita nova Constituição no Brasil, retomando os direitos políticos, retomando o Congresso, retomando aí as liberdades e retomando também as eleições. Lembrando que não havia eleições. E depois, na década de 50, Getúlio Vargas lança sua candidatura e volta ao poder de forma democrática. Então Getúlio ele foi um político muito polêmico, fez de tudo para permanecer no poder. Governou de forma provisória, lá quando ele assumiu o poder, depois de forma constitucional, quando ele criou aquela Constituição. O que é Constituição, pessoal? Conjunto de leis de um país. Todo país organizado tem uma Constituição, onde tem os direitos e os deveres dos cidadãos. Só que Vargas rasga essa Constituição, dá um golpe de Estado e implanta o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Um regime extremamente polêmico e autoritário, que vem abaixo em 1945, quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Getúlio Vargas pede o apoio aqui no Brasil também, pondo fim, assim, à Era Vargas e dando início aí a nova república, tá bom? Ok. Pessoal, vocês fizeram os exercícios, depois eu vou fazer a correção dos exercícios com vocês, mas eu gostaria de deixar para vocês hoje, nós vamos entrar agora na história geral. Até agora nós vimos a história do Brasil, estudamos a transição da monarquia para a república, estudamos a República Velha, estudamos a Era Vargas, mas agora nós vamos falar um pouco da história mundial, da história geral. Tá bom? Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, lá em 1914, e vamos estudar a Primeira Guerra Mundial. Então, para casa para vocês hoje, pega um livro de história, leitura da página 12, tá bom, pessoal? Leitura da página 12, primeiro capítulo do livro. Professor, nós vamos voltar no primeiro capítulo? Sim, porque nós estávamos até agora falando da história do Brasil, correto? E agora nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Façam a leitura para mim, por favor, da página 12. Ok, pessoal? Da página 12 até a página 24. Ok? Até a página 24. Até a página 23, na verdade. Então, façam a leitura. E eu gostaria que, ao fazer essa leitura, que vocês observassem por que o mundo entrou na guerra. Por que ocorreu a Primeira Guerra Mundial? Quais foram as causas dessa guerra? Tá bom? Então eu gostaria que vocês observassem esses pontos. As causas da Primeira Guerra Mundial. O que levou o mundo para a Primeira Grande Guerra Mundial. Tá ok? Observem isso, façam essa leitura. Então eu gostaria que vocês lessem o capítulo 1, a partir da página 12 do nosso livro, observando os motivos que levaram o mundo para a Primeira Guerra Mundial. Como ocorreu essa guerra, os desdobramentos, quais países foram envolvidos nessa guerra. É uma guerra mundial, significa que todos os países participaram ou apenas as grandes potências? Então observem esses pontos, tá bom? Vão guardando com vocês aí. Depois nós voltamos a discutir isso aí na nossa próxima aula. Então leiam, se empenhem, pessoal. Se necessário for, façam anotações, façam resumos. Não é para me entregar, mas para você aprender, tá bom? Um abraço a todos aí, bons estudos.